Quais os mecanismos pelos quais o ser humano se cura, pelos quais ele retoma o seu desenvolvimento, pelos quais ele gera novos combustíveis para o seu processo de humanização? Dentro das diversas terapêuticas corporais, já é muito comentado, inclusive senso comum, a gente ter a noção do papel da catarse. Então, por exemplo, uma pessoa que estava com alguma raiva, alguma tensão, aprender a jogar isso para fora, poder ser mais assertiva, a dizer não, a expressar seus limites. E esse é um dos mecanismos, ou é um dos modos bastante importantes do crescimento. Mas um outro que nas águas acontecem, que é bastante interessante, é o que o psiquiatra Stanislav Grof, que foi um dos propositores da psicologia transpessoal, viu em seu trabalho, que ele chamou de necessidades anaclíticas. Muitas vezes o que o ser humano precisa não é apenas, por exemplo, expressar os seus nãos, pôr sua raiva para fora, ou alguma coisa que estava acumulada, reprimida, ele poder de alguma forma desreprimir isso em contextos significativos e se energizar, mas os seres humanos tinham também muitas necessidades anaclíticas, que como se fossem núcleos de carência. Então, não que houvesse alguma situação traumática na qual eu recebi um impacto físico, emocional, psicológico maior do qual eu estava preparado para viver no momento, não esse tipo de situação traumática, mas uma situação onde houve uma falta, às vezes alguma energia afetiva, emocional, psicológica que deixou de entrar. Isso geraria o que ele chamou ali de necessidades anaclíticas. Às vezes foi um aconchego, às vezes foi um encorajamento. Ou no caso, o exemplo mais básico é quando a criança precisa receber o afeto da mãe, o amor da mãe, o calor físico, e por algum motivo é privada desse tipo de contato. Ou seja, ela não sofreu um trauma no sentido de uma invasão de uma energia, né, alguma situação muito intensa para a qual ela não estava preparada para lidar. Foi simplesmente algo que faltou entrar. Foi alguma energia, algum combustível, como se fosse alguma nutrição que deixou de entrar no sistema. Então a gente pode usar essa metáfora das necessidades anaclíticas, e o que a gente pode observar nos trabalhos aquáticos é que a gente está ali entregue para um ser humano, sendo ali flutuado nas águas, a temperatura quente da água, o calor do corpo da outra pessoa, essa situação de que você pode simplesmente se entregar, sem precisar planejar, sem ter nenhuma precaução, mas apenas percebendo o momento. Isso vai abrindo não só espaços de compreensão, espaços de relaxamento, mas uma sensação de que, nossa, parece que eu posso estar recebendo algo, talvez nos núcleos mais carentes. Eu não estou desfazendo nenhum trauma necessariamente, eu não estou pondo nada de ruim para fora, como se fosse numa catarse, mas eu simplesmente estou recebendo com tanta plenitude, com tanta inteireza, podendo receber em contextos com cada vez menos ambiguidade, menos reservas, que eventualmente isso pode dar uma sensação de quando a gente termina um trabalho de, oh, nossa, algo muito interessante aconteceu. Como se fossem núcleos carentes, núcleos desenergizados, que o potencial de contato humano e a imersão na água, o trabalho na água, traz de uma maneira absolutamente incrível. Então é como se fosse uma nutrição, às vezes ali nos chamados primeiro, segundo e terceiro chakras, como se fossem nesses níveis mais básicos, que são os fundamentos da nossa estrutura física, fossem reenergizados de formas que fora da água e fora de situações terapêuticas, provavelmente iam ser matizadas por diversos outros tipos de desconfiança, jogos de manipulação, abuso, e na água pode acontecer de uma maneira extremamente clara, estruturada, até mesmo didática, e tendo essa energização nesses níveis mais relacionados a proximidades básicas, esses anseios de asseguramento mamífero, então nesses níveis mais primitivos da nossa personalidade, da nossa constituição mais animal mesmo, biológica, na água pode acontecer de uma maneira bastante nutritiva e bastante interessante. Então essas necessidades anaclíticas, que em outras situações poderiam fazer a gente parecer ser carente, ou que está sempre precisando da atenção das outras pessoas, ou chantagista emocional, que quer chamar a atenção para si, na água a gente ganha um contexto onde a nutrição é possível, o parâmetro da relação traz uma certa dignidade em que a gente recebe aquilo que a gente eventualmente está precisando receber no nível físico, no nível emocional, principalmente, nesses dois níveis. Então, a água ela valida às vezes essa percepção de que, nossa, talvez eu precise receber algo que eu ainda não recebi. Talvez é como se eu precisasse de um afeto, alguma informação sensorial, que no dia a dia, no cotidiano entre pessoas adultas, isso pode acabar aparecendo na forma de negação dessas necessidades, ou de diferentes tipos de chantagem, ou formas indiretas de buscar essa atenção, esse reconhecimento. E na água a gente vê que, nossa, agora que eu estou recebendo eu me dou conta de que havia uma certa realidade nessa necessidade de receber algo. A água traz esse caráter de nutrição, principalmente em níveis físicos e emocionais, que abre outras oportunidades talvez da gente se organizar
mentalmente e ter um senso de integração dos nossos níveis físicos, emocionais e mentais. Então, muitas vezes, quando a gente tem a noção de que a gente precisa receber algo que ainda não recebeu, a gente pode estar certo. E a água é um dos meios onde isso pode acontecer de uma forma educativa, de uma forma terapêutica, de uma forma leve, bem-humorada. E, nossa, realmente, eu precisava receber algo, eu não estava pedindo à toa, eu não estava com o anseio de algo que não existia. Tem algo que talvez, se eu recebesse na água, isso acontece, eu realmente tinha essa necessidade, havia uma percepção correta de como receber, mas talvez eu não estivesse sabendo fazer como buscar isso no cotidiano. E as águas traz esse manancial. Então essa é a magia das águas, de talvez poder nutrir a gente em lugares onde realmente há uma carência, há uma fome e há uma sede que podem ser satisfeitas, que podem ser reestruturadas, reorganizadas. Não é um eterno vazio que nunca se preenche, mas é algo efetivo, que eventualmente necessita ser recebido e pode ser recebido. Então essa é uma das maravilhas, um dos milagres que os trabalhos aquáticos na água e seus aprofundamentos vão podendo contextualizar a gente e que talvez gere um imenso lugar de bom humor e serenidade em relação à vida. Porque quando a gente está satisfeito, quando a gente está nutrido, quando a gente recebeu de forma digna, fica muito mais fácil a gente ter uma certa postura serena diante de vários outros fatos, de várias outras ordens aí em relação aos aspectos da existência humana.